TVC, 20 anos com você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Nós estamos aqui toda semana com um único objetivo: levar até sua casa um programa leve, cheio de coisa bacana e com muita informação sobre arte, cultura, música, literatura, turismo, enfim. Nós preparamos cada quadro com muito carinho, buscando trazer as melhores sugestões para que seu fim de semana seja repleto de coisa boa. E nós estamos em Petrópolis, no canal 16, em Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul, no canal 3 e em Pati do Alferes, no canal 16. É sempre muito bom poder chegar à casa de cada um de vocês. E só lembrando que toda a nossa programação também está disponível no site da TVC e nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Vale a pena conferir. E no programa de hoje você vai ver. Vamos fazer um passeio ao Trono de Fátima, um ponto turístico bastante visitado aqui na cidade imperial. Vamos conhecer a casa Stefan Zweig, a última residência do escritor austríaco que morou em Petrópolis. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre ele, Stefan Zweig, um dos grandes nomes da literatura no século XX. O programa de hoje está cheio de atrações. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! Há poucas semanas mostramos aqui no Cultura nossa viagem ao Santuário de Fátima, em Portugal. Hoje vamos mostrar, para quem não conhece, o Trono de Fátima, localizado em uma das vistas mais privilegiadas da cidade de Petrópolis. O lugar é um ponto imperdível de visitação a todos que apreciam o turismo religioso. Eu estive lá e vou contar tudo para vocês. Acompanhem comigo. Há poucos dias nós mostramos no nosso programa o Santuário de Fátima, em Portugal. Mas para quem é da Serra ou quem está visitando a cidade, vocês podem vir aqui no Trono de Fátima, em Petrópolis. O Trono de Fátima é um monumento lindo para Nossa Senhora de Fátima e foi fundado no dia 13 de outubro de 1947. É aberta a visitação, é entrada franca e tem uma vista linda da cidade. Vale a pena conhecer. Agradeço.
Autor de sucesso na Europa desde os anos 20, o austríaco Stefan Zweig permeou sua obra de mensagens pacifistas. Acossado pela realidade, o escritor judeu, depois de um longo período na Inglaterra, buscou refúgio no Brasil, país que havia visitado e do qual guardava lembranças inspiradoras. Fugindo da opressão nazista, instalou-se com a mulher Lotte em Petrópolis, em 1941. E na Serra produziu intensamente. Escreveu a novela Jogo de Xadrez, concluiu o relato autobiográfico O Mundo que Eu Vi, revisou textos antigos e iniciou uma biografia de Montaigne. Ali mesmo, 5 meses depois, suicidou-se junto com a mulher, não sem antes deixar uma serena carta na qual tentou explicar seu ato. E é exatamente na casa onde tudo aconteceu que funciona uma espécie de centro de cultura e de memória aos exilados, que vem sendo gestada com o apoio do governo alemão e austríaco, além de entusiastas brasileiros. Ao longo desse tempo, foram promovidas as obras necessárias à composição do acervo, objetos pessoais, livros, fotos, documentos, filmes, recolhidos junto a colecionadores e parentes do homenageado. No local também vai funcionar um memorial dedicado à trajetória de outras personalidades que buscaram no Brasil um refúgio do nazismo. Eu estive lá e vou mostrar para vocês o espaço. Confiram comigo. É nesse bangalô, no centro de Petrópolis, que morou um dos maiores escritores do mundo, o austríaco Stefan Zweig. E quis o destino que a casa do escritor Stefan Zweig ficasse na rua com o nome de outro grande escritor brasileiro, Gonçalves Dias. Hoje nós vamos conhecer essa casa e contar um pouquinho da história que se passou aqui. E apesar das escadas, o espaço oferece acessibilidade aos visitantes. Embora simples, a casa é bastante aconchegante. Na sala você pode ver uma linha do tempo para conhecer um pouco da história deste grande escritor. No acervo, você irá encontrar uma série de obras do autor em várias línguas. Esse é um quarto no bangalô da rua Gonçalves Dias, onde aconteceu o pacto de morte entre Stefan Zweig e sua segunda esposa Lotte em fevereiro de 1942. E para quem não sabe, ele fez uma declaração um pouco antes de decidir pela morte, e a gente vai ver um pedacinho que ficou estampado aqui em uma das paredes do quarto. Antes de deixar a vida, de livre vontade e juízo perfeito, uma última obrigação se me impõe: agradecer do mais íntimo a este maravilhoso país, o Brasil, que propiciou a mim e a minha obra tão boa e hospitaleira guarida. A cada dia fui aprendendo a amar mais e mais este país, e em nenhum outro lugar eu poderia ter reconstruído por completo a minha vida,
justo quando o mundo de minha própria língua se acabou para mim e meu lar espiritual, a Europa, se auto-aniquila. Mas depois dos 60 anos, precisa-se de forças descomunais para começar tudo de novo, e as minhas se exauriram nestes longos anos de errância sem pátria. Assim, achei melhor encerrar, no devido tempo de cabeça erguida, uma vida que sempre teve no trabalho intelectual a mais pura alegria e na liberdade pessoal o bem mais precioso sobre a terra. Saúdo a todos os meus amigos, que ainda possam ver a aurora após a longa noite. Eu, demasiado impaciente, vou-me embora antes. Stefan Zweig, Petrópolis, 22 de fevereiro de 1942. Fica então o convite para você conhecer a casa de Stefan Zweig, ler os livros, a obra riquíssima que ele nos deixou e conhecer um pouquinho dessa história que marca tanto a cidade de Petrópolis por tantas infinitas razões. No quarto onde o casal se suicidou, é possível ver a máscara mortuária que o autor utilizou para cometer o suicídio. A casa também conta com alguns objetos pertencentes a Zweig, como um tabuleiro de xadrez, sua grande paixão, livros e até um cachimbo. Outra relíquia da casa são as certidões de óbito de Zweig e de sua esposa Lotte. A casa também conta com espaços audiovisuais interativos. Da varanda da casa, é possível avistar um grande tabuleiro de xadrez que ocupa uma parte do jardim do terreno, uma referência à obra Novela de Xadrez. E só lembrando que a casa Stefan Zweig está situada na rua Gonçalves Dias, número 34, em Petrópolis. Para quem quiser visitar, a casa funciona de sexta a domingo, de 11 às 17, e a entrada é franca. E vamos de mais dicas culturais. A Raquel Vider, historiadora e diretora da Casa de Petrópolis Instituto de Cultura, convida a todos para uma palestra sobre o legado iorubá, com a presença do babalorixá Lúcio de Ogum. O evento vai contar com a demonstração de cantos e danças típicos da cultura iorubá. Além de tudo isso, haverá o lançamento do Dicionário das Religiões Afro-Brasileiras, de Ronaldo Rego. Imperdível, não é? O evento ocorre no próximo dia 9 de outubro, às 18 horas, e as vagas são limitadas, garanta a sua. E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da literatura universal. É hora de mais um Trilhas Literárias. E hoje vamos atender ao pedido de mais uma telespectadora, a professora Regina Célia, que nos assiste lá de Nova Friburgo. Regina, adorei sua sugestão e fizemos questão de colocar o quadro no mesmo dia da visita que fizemos à casa onde ele morou aqui em Petrópolis. Estamos falando de Stefan Zweig. Stefan Zweig nasceu em Viena, na Áustria.
no dia 28 de novembro de 1881. Ele foi um escritor, romancista, poeta, dramaturgo, jornalista e biógrafo de origem judaica. A partir da década de 1920 e até sua morte, foi um dos escritores mais famosos e um dos mais vendidos no mundo. Stefan Zweig era o segundo filho do industrial Moritz Zweig, originário da Boêmia, e de Ida Bretauer, nascida na Itália, em uma família de banqueiros. Seu irmão mais velho, Alfred, foi educado desde cedo para ser o sucessor do pai em seus negócios, e ambos tiveram uma infância e uma educação privilegiadas, graças à boa situação financeira de seus familiares. Os irmãos estudaram na Áustria, na França e na Alemanha. Stefan Zweig estudou filosofia na Universidade de Viena e, em 1904, obteve seu doutorado com uma tese sobre a filosofia de Hippolyte Taine. A religião jamais desempenhou papel central na sua formação. Minha mãe e meu pai eram judeus apenas por acidente de nascimento, declarou Zweig em sua entrevista. No entanto, ele nunca renegou o judaísmo e escreveu várias vezes sobre temas e personalidades judaicos, como em Bushbendel. Sua primeira coletânea de poemas, Silbernes-Saiten, ou Cordas de Prata, foi publicado em 1902. Apaixonado pelas literaturas inglesa e francesa, o escritor traduziu para o alemão obras de vários escritores, como Keats, Verlaine e Baudelaire. Seu círculo de amizades incluía figuras mundialmente aclamadas como Rimbaud, Roland e Thomas Mann, só para citar alguns. Com Sigmund Freud, correspondeu-se entre 1908 e 1939. Seu sucesso como autor dramático foi confirmado em 1912, quando suas peças A Metamorfose da Comédia, A Casa Junto ao Mar e Jeremias foram apresentadas em Viena. O primeiro casamento. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, casou-se com a escritora Friederike von Wittgenstein e comprou uma casa em Salzburgo, onde viveu por 15 anos. Foi uma das fases mais ricas de sua produção literária. Escreveu as biografias de Dostoiévski, Dickens, Balzac, Nietzsche, Tolstói e Stendhal. Anos mais tarde, lançou as biografias de Fouché, Rilke, Holland e Maria Antonieta. O autor mais traduzido no mundo. Na década de 1920, Zweig havia se tornado um fenômeno editorial, não somente em alemão, mas também nas mais diversas línguas, como o inglês, o espanhol, o búlgaro, o finlandês, o armênio, o chinês, entre outras. Tornou-se, inclusive, o autor mais traduzido no mundo. O reconhecimento como narrador, poeta e ensaísta ocorreu nessa fase, na qual destacam-se os romances Amok, Angústia e Confusão de Sentimentos, baseados na psicanálise. Pacifista. No início da Primeira Guerra Mundial, o sentimento patriótico se disseminou com força entre os cidadãos da Alemanha e da Áustria, assim como entre todas as populações, inclusive a judaica. Zweig, bem como outros intelectuais judeus, aderiram à causa germânica. No entanto, jamais se alistou nas forças combatentes e trabalhou no arquivo do Ministério da Guerra. Com o desenrolar do conflito e o banho de sangue subsequente, Zweig se tornou pacifista, defendendo a unificação da Europa como solução para os problemas do continente. O segundo casamento. Zweig separou-se de sua primeira esposa, Friederike, e uniu-se com sua secretária, Charlotte Altmann, ou simplesmente Lotte. Em 1933, Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. Assim que assumiu, seu governo começou a mover-se na direção da instauração de um regime totalitário. O discurso antissemita do nazismo ecoava como verdade para muitos. Na escalada desse processo, as primeiras ações do nazismo foram justamente contra os intelectuais. Onde quer que queimem livros, homens
também no fim são queimados, dizia Heine. E Heine estava certo. Joseph Goebbels, o ministro de propaganda de Hitler, iniciou o processo de alinhar as artes e a cultura à ideologia nazista. Essa política tinha como objetivo limpar todas as instituições e organizações culturais de pessoas ou produções consideradas degeneradas. Na noite de 10 de maio de 1933, dezenas de milhares de estudantes em 34 cidades universitárias alemãs reuniram-se para iniciar seu macabro ritual, queimando milhares de livros em fogueiras localizadas em pontos centrais. Em Berlim, por volta de 40 mil estudantes universitários reuniram-se na Opernplatz para, além de queimar livros, ouvir discursos nazistas. Os autores judeus eram os principais escolhidos para a orgia. Assim como um dos mais famosos autores contemporâneos e também judeu, inúmeros exemplares de todos os títulos da vasta lista que Zweig havia escrito foram arremessados às fogueiras por toda a Alemanha. Os ataques aos intelectuais judeus não se limitaram àquele episódio. No caso de Zweig, sua projeção pública converteu-o em um alvo fácil de ataques também por parte da imprensa, com críticas e escândalos. Em novembro de 1933, 15 títulos do autor foram retirados de circulação. Com a disseminação da política nazista, Zweig sente-se forçado a deixar a Áustria e, em 1934, passa a viver na Inglaterra, onde se naturalizou cidadão britânico. O escritor morou de 1934 a 1939 na Rua Allen, em Londres, e depois mudou-se para Bath. A Segunda Guerra Mundial. Como dissemos, os efeitos da guerra foram imediatos para Zweig. Com a eclosão da Segunda Guerra e o avanço das tropas de Hitler pela França e em toda a Europa Ocidental, o casal atravessou o Oceano Atlântico e em 1940 se estabeleceu inicialmente nos Estados Unidos, em Nova York. Exílio no Brasil e suicídio. Em 22 de agosto de 1940, Zweig e Lott fizeram sua primeira viagem para o Brasil, realizada entre os anos de 40 e 41, para uma série de palestras pelo país. A maneira como foi recebido ao desembarcar e o tratamento especial a ele oferecido lhe deixaram uma forte impressão. Ele era, sem dúvida, um dos autores europeus mais lidos no Brasil. Foi nesta viagem que Zweig, com a ajuda de Lott, reuniu suas anotações pessoais e finalizou o ensaio Brasil, País do Futuro. A alcunha de País do Futuro, criada por Zweig, se tornaria uma espécie de apelido para o Brasil. De fato, apesar da depressão que já sentia por causa do desenrolar da guerra na Europa, o escritor tentava encontrar no Brasil as condições não apenas de recriar sua vida particular, mas também da antiga atmosfera de sua terra natal. Zweig foi recebido com entusiasmo pela comunidade intelectual e pelas autoridades políticas. A presença de um tão renomado escritor em terras nacionais trazia prestígio e oportunidades de intercâmbio com outros escritores. A partir da terceira viagem ao Brasil, Lott e Zweig se estabeleceram aqui em Petrópolis, onde finalizou sua autobiografia O Mundo que Eu Vi. Escreveu a novela Xadrez e deu início à obra O Mundo de Ontem, um trabalho autobiográfico com uma descrição da Europa de antes de 1914, a Primeira Grande Guerra. Em 1942, deprimido com a expansão da intolerância e da barbárie nazista e sem esperanças no futuro da humanidade, Zweig escreveu uma carta de despedida e suicidou-se com a mulher, Lott, com uma dose fatal de barbitúricos, aqui na cidade de Petrópolis. A notícia chocou tanto os brasileiros quanto seus admiradores em todo o mundo. Era um melancólico fim para um dos maiores escritores que o mundo já viu surgir. O casal foi sepultado no cemitério municipal de Petrópolis, de acordo com as tradições fúnebres judaicas,
no Perpétuo 47.417, na quadra 11. A casa onde o casal cometeu suicídio é hoje um centro cultural dedicado à vida e à obra de Stefan Zweig, como mostramos no programa de hoje. E claro, chegou a hora de lermos juntos um trechinho de Zweig. Toda a beleza do ser humano consiste em se tornar algo melhor do que se foi. A vida é sempre mais rica do que qualquer romance. Stefan Zweig. Bom, essa é uma daquelas histórias que necessitam serem contadas. Leiam Zweig. Sua obra é rica, única, apaixonada, de uma qualidade indiscutível. Comecem pelas novelas, são curtinhas, depois avancem para os romances. Tenho certeza de que você vai querer conhecer mais sobre esse autor tão genial que incluiu Petrópolis em sua biografia para a eternidade. Espero que você tenha gostado do quadro de hoje. Até a próxima semana, quem sabe com seu leitor favorito. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Inscrevam-se também em nossas redes sociais, é sempre muito bom encontrar vocês também por lá. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas mensagens e pela audiência que cresce a cada dia. Desejo um excelente fim de semana a todos vocês, cheio de saúde e cultura. Semana que vem estaremos de volta para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau!